Boa tarde, meninos. Hoje é o dia da nossa avaliação global, então vamos fazer a leitura da prova para poder verificar como ela está bem tranquila para se fazer. Depois vocês vão realizar essa prova com muita paciência, com muita calma, para escreverem assim o máximo possível referente às coisas, às informações que vocês estudaram, tá? E é o que a gente discutiu em sala, ao que a gente assistiu dos vídeos e debateu. Vamos lá, então? Primeira questão fala o seguinte: o material genético dos seres vivos é composto pelo DNA, que fica dentro das células. E quando essas células se dividem, o DNA forma os cromossomos, que é onde se encontram os genes. Explique a função do material genético e a importância dos cromossomos. Então, qual a atenção que tem que ter aí? Vocês precisam colocar duas respostas, né? Primeiro, qual é a função do material genético? Para que serve o material genético dentro dos seres vivos? E depois, qual a importância dos cromossomos? Por que é importante existir essa estrutura denominada cromossomo? Vamos para a próxima. Os índios tupiniquins do Espírito Santo são sobreviventes do genocídio que eliminou os tupi da costa brasileira. A sabedoria que aquela comunidade mantém sobre sua própria origem foi confirmada agora por um estudo de DNA, indicando que os cerca de 500 integrantes da etnia que vivem no estado estão entre os últimos representantes do grupo indígena que encontrou Pedro Álvares Cabral. Os tupiniquins são a fotografia de 1500, diz a geneticista Tabitha Niemeyer, da USP, líder do grupo de pesquisa autor da descoberta. Analisando dados de DNA colhidos de 47 tupiniquins de Aracruz, no Espírito Santo, e comparando-os com os de 55 indígenas de outras regiões do Brasil, a cientista conseguiu reconstruir a história de ocupação tupi no litoral, o grupo que dominava a costa de Santa Catarina até o Pará. Dê o nome e descreva a estrutura responsável pelas características hereditárias. Então, duas informações novamente, duas respostas. Primeiro, como se chama a estrutura responsável pelas características hereditárias. E depois, a descrição dessa estrutura. Como é que a gente pode descrever essa estrutura que é responsável pelas características hereditárias? Como é que a gente pode explicar para uma pessoa como essa estrutura? A próxima, muito simples a próxima. O que são bases nitrogenadas e como ocorre o pareamento entre elas? Tá? Então, primeiro, o que são essas bases? E aí, para falar o que são essas bases, você pode dizer como elas são compostas também, né? Como é que elas são formadas, a diferença que vai existir entre uma e outra, e como ocorre o pareamento entre essas bases nitrogenadas. Então, você vai ter que explicar. Esse pareamento ele só vai ocorrer em um tipo de ácido nucleico. Qual tipo é esse? E qual base vai se parear com qual? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? Ok? Questão 4. Explique as diferenças entre as teorias de Lamarck e Darwin. Então, Lamarck tinha um pensamento lá baseado em duas teorias. Em dois pensamentos, dois estudos, né? Que ele acreditava que aquilo tinha relação com o processo de evolução. Já Darwin tinha um outro pensamento, então tinha algumas ideias, alguns estudos que não eram compatíveis entre Lamarck e Darwin. E é essa diferença que você vai ter que estabelecer entre os dois cientistas. Questão 5. O termo biodiversidade ou diversidade biológica descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios
e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Então, aí no comando da questão, ele já está nos dizendo o que é biodiversidade, né? E aí está explicando como essa biodiversidade vai nos auxiliar. Aí vem o que vocês vão precisar fazer. Cite e explique brevemente quais são os 3 níveis de organização da biodiversidade. Então, nós vimos na semana passada que a biodiversidade ela é composta por 3 níveis de organização. Você vai primeiro dizer quais são esses níveis e vai explicar cada um deles. Cada um dos níveis você vai fazer uma explicação simples, ou através de um exemplo, ou descrevendo aquele nível de organização. Ok? Agora começam as questões objetivas. Lembrando que para cada uma delas só tem uma resposta correta, tá? Vamos lá. Cite e explique brevemente, o processo responsável pela separação de cromossomos homólogos na divisão celular chama-se... Então, pensem, né? O processo que é responsável pelos cromossomos homólogos se separarem durante a divisão celular. Então, a gente tem que pensar, qual é o processo de divisão celular onde eu tenho cromossomos homólogos? Aí eu vou chegar à resposta. Então, eu tenho aí como opções condensação, duplicação, repartição, mitose e meiose. Questão 7. Assinale a alternativa que contém os 3 diferentes componentes dos nucleotídeos que formam o DNA. Então, nós vimos na semana passada que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. E esses ácidos nucleicos podem ser DNA ou RNA. E aí, tem alguns compostos nos ácidos nucleicos que são iguais, tanto no DNA quanto no RNA, e outros são diferentes. E aí, o que você vai marcar aqui são aqueles compostos, aqueles componentes, aquelas moléculas que se unem para formar um nucleotídeo que compõe, forma a estrutura do DNA. Então, a gente tem letra A, bifosfato, timina e ribose ácida. Letra B, ribose ácida, guanina e pentose. Letra C, ácido fosfórico, nucleotídeos e adenina. Letra D, fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. E letra E, base nitrogenada, citosina e desoxirribose. Vamos lá então para a questão 8. Assinale a alternativa que contém os 3 fatores evolutivos relacionados à teoria sintética da evolução. Não se esqueçam, a gente viu que a teoria sintética da evolução, ela também pode ser chamada de neodarwinismo. Então, nós estudamos as teorias de Lamarck, as teorias de Darwin e o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução. E quais são os 3 fatores evolutivos que estão relacionados a essa última? Letra A, seleção natural, mutação de genes e recombinação de genes. Letra B, seleção artificial, diversidade das espécies e mutação dos genes. Letra C, seleção artificial, variabilidade de genes e diversidade de espécies. Letra D, seleção natural, herança de caracteres adquiridos e recombinação de genes. Ou letra E, variabilidade de genes, herança de caracteres adquiridos e mutação dos genes. Então, não se esqueçam que os 3 fatores eles têm que estar relacionados todos ao neodarwinismo ou à teoria sintética da evolução, tá? Penúltima questão. A biodiversidade vem sendo constantemente ameaçada pela ação humana. Diversos fatores são prejudiciais ao meio ambiente. Atividades como caça,
pesca, desmatamento, exploração animal e aumento da poluição geram prejuízos graves à biosfera. O fator mais significativo em relação à ameaça à biodiversidade é: letra A, a alteração dos habitats. Letra B, os serviços ecossistêmicos. Letra C, a contaminação de rios e terras. Letra D, a introdução de espécies exóticas. E letra A é a exploração excessiva de espécies. Então tenham cuidado, meninos, porque a gente até conversou isso na semana passada. Às vezes a questão ela tem mais de uma informação que está correta, mas o que eu preciso focar é no comando da questão. E aqui o comando é: qual é o fator mais significativo em relação à ameaça à biodiversidade? Então pode ter aí diversos fatores relacionados à ameaça à biodiversidade. Mas qual deles é o mais significativo? É esse que eu vou precisar marcar. E a última questão: assinale a alternativa que contém o nome da ciência que atua em prol da diversidade biológica. Essa é bem simples, né? Foi a última informação que a gente também discutiu na semana passada. É a ciência da remediação, a ciência da manutenção, a biologia da recuperação, a biologia da continuação ou a biologia da conservação. Então, novamente, só uma resposta correta, tá? E aí fiquem atentos que é a ciência que atua em prol, ou seja, em benefício, a favor da diversidade biológica. Meninos, eu espero que vocês façam uma ótima prova, tá? Tranquilidade, tenham calma, recordem aí as nossas aulas, o que vocês estudaram, escrevam, detalhem as informações com aquelas respostas, né? Que vocês, referente aos conteúdos que vocês estudaram. E no mais, depois da prova, tenham um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana. E quinta-feira que vem nós nos reuniremos mais uma vez. Por hoje é só, meninos. Ótima prova. Bye, bye.